Fala, engenheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito Engenharia Estrutural. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série WebFile revelado estruturas de aço. Engenheiros, e para hoje nós temos mais um problema de dimensionamento de consolo, mas dessa vez solicitado a tração e corte simultaneamente. Se esse assunto te interessa, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, que isso me ajuda e me motiva a estar produzindo muito mais conteúdo. Então vamos pro vídeo, mas depois da vinheta. Então, engenheiros, para hoje nós temos o problema resolvido 3.5.7, que está na página 36 do WebFile, e o problema diz o seguinte: verificar as tensões nos conectores do consolo das figuras A e B, usando o parafuso STM A307. Usar o instalamento de projeto com o coeficiente de majoração das ações gama igual a 1,4. Então, pessoal, aqui nós temos as figuras demonstrando como vai ser a ligação. No caso, a figura A é essa da esquerda e a B é essa da direita, demonstrando as cotas, a excentricidade, o valor da solicitação e também o diâmetro do conector. Pessoal, o consolo de hoje ele vai ser diferente dos exercícios anteriores, uma vez que eles eram solicitados excentricamente a corte. E no caso de hoje, a gente vai ter uma configuração de carregamento de tal maneira que vai haver um momento fletor que vai causar tração nos conectores superiores. Certo? Então é importante a gente dar uma olhada primeiro no SketchUp para a gente conhecer essa ligação aqui, como ela é feita, tá bom? Então eu abri aqui o SketchUp mostrando a situação. Certo? Então, pessoal, então aqui nós temos os nossos consolos, tá bom? Em vista lateral a gente vai ver apenas um, tá bom? Vai funcionar dessa maneira aqui. Aqui vão ser colocados os nossos conectores, tá, pessoal? Aqui já tem os furos, tá bom? As cargas elas estão sendo aplicadas aqui na extremidade direita, tá? Criando assim uma excentricidade. Essa excentricidade vai ser responsável por criar um momento fletor. E esse momento ele vai causar a tração dos conectores superiores, né? E aqui embaixo vai haver uma compressão, não nos conectores inferiores, mas sim no contato entre as chapas, né? Primeiro a chapa do consolo, né? E depois a da coluna, tá? No caso aqui está sendo representado por uma coluna em I, tá bom? Mas poderia ser utilizado uma outra coluna, é apenas para exemplificar. Então aqui embaixo a gente tem o contato entre as chapas, ó, ocasionando aqui uma compressão entre elas. E no caso aqui, né, o momento ele vai tentar fazer o consolo tombar, né, e quem vai segurar esse consolo aqui serão os conectores. Então esses conectores serão solicitados a tração. Então vamos voltar lá para os slides. Então, pessoal, aqui a gente tem a delimitação das nossas áreas tracionada e comprimida. No caso, a minha área tracionada, ela vai ser determinada pelas seções transversais dos conectores superiores que estão sendo tracionados. E a minha zona comprimida, ela vai ser dada pela região de contato entre as minhas cantoneiras, que formam o meu consolo, e a minha coluna, tá? Aqui a gente tem a distribuição dos esforços normais na minha seção transversal, né? A gente pode observar aqui que a parte superior está sendo tracionada e a inferior comprimida. E também é cotada aqui com o valor de Y, porque eu desconheço por enquanto, né, a altura da minha linha neutra, tá? Onde a gente não tem nem tração nem compressão, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, tá? Mais informações na página 37 do livro a respeito do regime elástico e regime plástico, que a gente já vem conversando também nas aulas anteriores, tá? Então, pessoal, para facilitar o cálculo, eu vou simplificar as minhas regiões, né? Então eu vou pegar aqui os meus conectores e colocar a distribuição deles em um retângulo estreito, tá? A espessura desse retângulo estreito ele vai ser dada pela essa equação que está na página 77 do WebFile, e ela diz que essa espessura vale 2 vezes a área da seção transversal do conector dividido por esse azinho, que é o espaço entre os conectores, tá ok? E além disso a gente pode unir, né, esses dois retângulos aqui como se não houvesse esse espaço entre eles, tá bom? No caso da região comprimida. Beleza, então vamos calcular aqui a espessura desse retângulo estreito.
Vamos primeiro obter aqui a área da seção transversal do nosso conector. Lembrando que será usado o conector de 16 milímetros, tá? No caso, no padrão americano, o equivalente ao conector de 16 milímetros é o conector de 5/8 de polegada, tá? E é dado aqui na tabela A5.1, que está na página 314 do livro, certo? A área bruta desse conector aqui, da seção transversal dele, em centímetros quadrados, é 1,98, tá, pessoal? E aí, para terminar, a gente precisa obter o valor do Azinho, que é o espaço entre os conectores. Isso é fornecido no enunciado da questão, tá aqui. O espaço entre os conectores é 50 milímetros, tá? Então, aqui eu já fiz as conversões de unidade, certo? Isso me levou a uma espessura T de 7,9 milímetros. Então, pessoal, uma vez feita essa simplificação, a gente consegue obter a nossa altura da linha neutra, tá? No caso, a gente vai fazer isso através da igualdade dos momentos estáticos das duas áreas, tá? Como referência, pessoal, a respeito dos momentos estáticos, eu deixo o Hibbeler, tá? De resistência dos materiais, está no capítulo 7, cisalhamento transversal, no item 7.2, tá bom? Basicamente vai ser apresentada lá a dedução dessa fórmula, certo? Que vai nos dizer que esse momento estático, ou o primeiro momento de área, ele vai ser dado por y barra, né, que vai ser a distância entre o centro da figura vezes a área da figura, tá? Isso vai fornecer o momento estático dessa figura. Então a gente faz a igualdade entre o momento estático da figura superior e da inferior, né? Vamos começar pela inferior. No caso, então, para obter a área dela, eu faço base vezes altura, porque é um retângulo, então 20 vezes y, tá? 20 vezes y. Aí a distância y barra vai ser o centro dessa figura aqui, tá na metade da altura, né? Uma vez que é o retângulo. Então, se a altura é y, então a metade dela é y sobre 2. Então vai ficar 20 vezes y vezes y sobre 2. Isso vai ser o momento estático da figura de baixo. E o momento estático da figura de cima fica fácil também, porque a gente sabe a altura total, ó. Deixa eu voltar aqui. A altura total da nossa seção tá aqui, ó, 300 milímetros, tá ok? Então eu faço aqui, ó, deixa eu encontrar, aqui está. Então vai ficar, ó, base, que eu calculei no slide anterior, 7,9 milímetros, tá aqui, 0,79 centímetros, vezes a altura total vale 300. Então, eu sei que a minha altura da minha linha neutra é y, então vai ficar 30 menos y, tá? Então, a área desse retângulo estreito vai ser 0,79 vezes 30 menos y. E aí, falta multiplicar pelo y barra, né? Como é outro retângulo, né, o centro dele está ao meio. Então, vai ficar 30 menos y, tá? 30 menos y sobre 2. Então, chegou nesse resultado aqui. Pessoal, isso aqui vai montar uma equação do segundo grau, tá? E aqui, através de Bhaskara, a gente consegue obter as raízes, tá? No caso, são duas raízes. A primeira dá menos 7,4, não serve por ser um valor negativo, né? Não dá para uma altura ser negativo. E a segunda raiz é y2 igual a 5. Então isso quer dizer que essa altura y aqui, que é a altura da nossa linha neutra, é 5 centímetros. Tá, pessoal? Beleza, então, agora a gente já pode obter o momento de inércia, tá, pessoal, da nossa seção. Ela vai ser fornecida pela equação 3.14, está na página 77 do Walter File, ok? E aí, aqui a gente tem como calcular o nosso momento de inércia, tá? Ele vai ser dado pela base B, 20 centímetros ou 200 milímetros, tá? Já é dado na questão, na verdade, tá? Tá aqui, ó, certo? Eu comecei por esse lado aqui. Aí, YC, isso vai ser justamente a altura da nossa linha neutra, tá, pessoal? Que a gente acabou de calcular no slide anterior, 5 centímetros. Tá bom? E aí ao cubo, tá? YC ao cubo dividido por 3. Aí mais a espessura T, que a gente também calculou nos slides anteriores. Tá aqui, 7,9. Tá? Aqui está, 0,79 centímetros. Vezes, assim, sobre 3. Aí vezes H menos YC. Tá bom? H a gente já foi dado no exercício, 300. Tá bom? Aqui 300 milímetros ou 30 centímetros. E aí eu subtraio a altura da minha linha neutra, tá? Que a gente já calculou 5. Então vai ficar 30 menos 5, 25. Então 25 ao cubo sobre 3. Ok, então fazendo a substituição na fórmula, a gente obtém que o momento de inércia vai dar
4.950 centímetros a quarta. Para tudo, você sabia que pode ajudar o nosso canal a crescer? Agora nós estamos no Patreon, então clica no link na descrição ou então escreve esse endereço no navegador e lá você vai poder escolher um plano de filiação para nos apoiar a continuar produzindo conteúdo de engenharia de estruturas. Além disso, você vai contar com um sistema de recompensas, podendo baixar todos os slides e modelos 3D usados nas aulas e também vai poder participar de conferências ao vivo comigo para debater e tirar dúvidas dos problemas. Enquanto isso, pessoal, nada vai mudar aqui no canal e quem não puder contribuir pelo Patreon vai poder continuar ajudando, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Agora vamos voltar pro vídeo. Então, pessoal, agora que eu já obtive o momento de inércia, eu posso calcular a tensão de tração em serviço no parafuso superior, tá? Por que a gente vai fazer a verificação no parafuso superior? Como a gente pode observar aqui no diagrama ó, de distribuição dos esforços, a gente vê que o conector superior ele é mais tracionado, ó, porque no caso aqui a minha tensão ela vai diminuindo, passa pela linha neutra e aí passa para o outro sentido, né? De tração até chegar em compressão, tá bom? Então no caso aqui o parafuso superior ele é mais solicitado a tração, tá bom? Então nesse caso aqui a gente vai poder fazer o cálculo dessa tensão através da equação 3.15, que é fornecida na página 77 do livro do Walter Pfeil, tá pessoal? Tá aqui a equação. E aí a gente pode fazer já a substituição, ó, no caso o M é um aumento, né? Então vai valer 100 kN vezes 150 mm, tá aqui, dividido pelo momento de inércia que a gente já obteve no slide anterior, tá? 4.950 centímetros a quarta, ok? Aí vezes Y. Quem é esse Y? Pessoal, esse Y que está aparecendo na fórmula, aqui no desenho ele está sendo representado por YT, vai ser a distância entre a linha neutra e o conector mais solicitado, tá? A gente pode fazer o cálculo por aqui pelo desenho, ó. No caso a altura total é 300 mm, mas da extremidade até o primeiro conector eu tenho 25 mm, então 300 menos 25 vai dar 275 mm ou 27,5 centímetros. Aí falta eu tirar apenas a minha linha neutra, tá? E a altura dela vale 5 centímetros, eu tirei bem aqui. Fazendo a substituição, isso vai dar uma tensão de 6,82 kN por centímetro quadrado, tá? Beleza, então. Pessoal, a gente já pode também obter a tensão de corte em serviço nos parafusos. O corte, o cisalhamento, ele vai se distribuir de maneira igual em todos os conectores. Então, basta apenas eu pegar a minha solicitação, né? 100 kN, e aí dividir pela minha área, né, dos conectores. No caso, são 12 conectores. Cada um deles com 1,98 centímetros quadrados, tá? Isso vai dar uma tensão de corte em serviço de 4,21 kN por centímetro quadrado, tá? Pessoal, é importante lembrar também que tanto a tração quanto o corte, eles foram calculados para serviço, tá? Em situação de serviço, ou seja, eu ainda não fiz a majoração desses esforços, tá bom? Vou fazer no final. Beleza, pessoal, calculei as solicitações de cada conector, tanto os conectores tracionados quanto os conectores cortados. Agora eu vou obter minhas resistências, tá? Vamos começar obtendo a resistência nos conectores que estão sendo cortados, tá bom? No caso, a formulazinha já bem conhecida da gente, né? Onde a gente tem que a resistência nominal é 0,4 a GFU. E eu divido aqui pelo meu coeficiente de ponderação gama 2, tá? Pessoal, como a gente está trabalhando com a tensão, né, ela é dada por centímetro quadrado, então se eu não vou fornecer aqui a área do conector, tá? A G. No caso aqui, essa fórmula ela forneceria uma força. Quando eu não forneço a área, isso vai me dar o esforço por centímetro quadrado. E aí eu mantenho a compatibilidade de unidades, tá? Então, fiz só a substituição aqui do 0,4. O AG eu não inseri. E o FU é dado na tabela 3.1, tá bom? No caso, está sendo usado parafusos comuns. E nesse caso, o FU, que é a resistência última, né? Ou o limite de ruptura, é 415 MPa, 41,5 kN por centímetro quadrado, dividido por gama 2, 1,35. Isso vai dar uma tensão resistente de projeto já, tá, pessoal? Porque eu já fiz aqui a aplicação do coeficiente de ponderação gama 2. Então essa resistência já é de projeto, 12,3 kN por centímetro quadrado, tá? A mesma coisa eu faço aqui no caso dos parafusos solicitados à tração. Nesse caso aqui a gente vai usar a equação 3.4, está na página 71 do livro. E vai me dizer que a minha resistência de projeto à tração vai ser 0,75.
A área bruta novamente não inseri, para me obter o resultado por centímetro quadrado, por compatibilidade de valores. E a minha FU continua sendo 41,5 kN por centímetro quadrado. Dividindo já pelo coeficiente de ponderação, já obtenho a resistência de projeto, que deu 23 kN por centímetro quadrado. Beleza, pessoal. Agora a última verificação que a gente precisa fazer é a verificação de interação de corte e tração nos parafusos, tá? No caso de incidência simultânea de tração e corte, verifica-se a interação das duas solicitações por meio da seguinte equação. Essa equação, pessoal, é a 3.5, é fornecida na página 72 do livro. E aí aqui eu fiz as substituições, ó. Primeiro é o esforço de corte, de cisalhamento. Então, aqui eu já usei o coeficiente de ponderação, uma vez que as resistências já foram calculadas em situação de projeto, né? Ou seja, majoradas. Eu também preciso entrar com as minhas solicitações majoradas, tá? Então, como o exercício diz que devemos usar o coeficiente de ponderação de majoração das ações 1,4, eu fiz a substituição aqui, ó. No caso do corte, né, que vale, deixa eu ver, tá aqui, ó, a minha solicitação de corte 4,2, né, 4,21 kN por centímetro quadrado. Então, aqui está, eu multiplico por 1,4 o meu coeficiente de ponderação. Aí aqui eu tenho o meu esforço de tração, que também já obtivemos. No caso, vale 6,82. Fiz a substituição aqui, multipliquei pelo meu coeficiente de ponderação. No caso aqui vai entrar a minha resistência a cisalhamento. Vamos observar aqui que ela já é de projeto, ó, já está sendo dividida aqui pelo coeficiente de ponderação. Foi exatamente o que eu fiz e vale 12,3. Fiz a substituição aqui. E por último, a minha resistência à tração, que vale 23, já ponderada. Nesse caso aqui, a minha interação corte-tração deu 0,4 e a exigência na verificação é que fique menor que 1, ou seja, satisfez. Então, beleza, pessoal? Agora a gente pode fazer a nossa análise de resultados. No caso aqui, o nosso corte, a gente obteve uma resistência de projeto de 12,3 e a nossa solicitação em serviço deu 4,21. Quando eu faço a majoração dela, dá 5,9. Ou seja, a minha resistência ficou maior que a minha solicitação, né? Ambas de projeto. Na tração a mesma coisa, a minha tração de projeto deu 23 kN por centímetro quadrado e a minha solicitação, a tração de projeto deu 9,5. Observe que eu já multipliquei a minha resistência, a minha solicitação de serviço, 6,82, pelo coeficiente de ponderação 1,4, né, resultando nesse 9,5. E novamente a minha resistência deu maior que a minha solicitação. Ou seja, concluímos que os parafusos A307 no diâmetro de 16 mm, 5/8 de polegada, satisfazem os critérios de segurança. Pessoal, importante observar que nessa questão aqui foi pedido apenas para verificar as tensões nos conectores e não a estabilidade do consolo em si, ou seja, das cantoneiras, certo? Então a gente vai encerrar o exercício por aqui. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, pessoal, que isso aí me motiva a estar produzindo muito mais conteúdo. Então, obrigado aí por assistirem o vídeo e a gente se vê no próximo. Então, valeu, fui!